Boa noite, senhoras e senhores. Nesse momento daremos início à cerimônia da sessão solene, alusiva aos festejos Farroupilha de Xangri-Lá, edição 2022, que este ano traz como tema Etnias do Gaúcho, Rio Grande, terras de muitas terras. E também homenagem do Legislativo Municipal e do Executivo ao senhor Teobaldo Davis em memória. Convidamos para compor a mesa os vereadores: presidente do Legislativo Municipal, vereador Adalcir Rodrigues. Vereadora Vívia Quadros, vereador Giovanão, vereador Cleomar, vereador Davi Borges. Vereador Chiquinho, vereador Jorge Nicolau, vereador Duda Jardim, vereador Serginho. Convidamos também para ocupar o seu lugar à mesa, excelentíssimo senhor prefeito municipal Celso Barbosa. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene alusiva aos festejos de Farroupilha e ao homenageado da noite, senhor Teobaldo Davis, em memória. Passo aos trabalhos ao mestre de cerimônia para conduzir os trabalhos. Sessão solene alusiva Semana Farroupilha 2022. Dando continuidade à sessão solene, com ênfase na diversidade étnica e, por consequência imediata, da diversidade cultural, hoje podemos afirmar que existem pessoas que praticamente todas as partes do mundo vivendo em solo gaúcho, todos trazendo consigo parte de suas culturas. Parte de suas culturas, direto e observando nossas tradições, forjando-se autênticos gaúchos. Convidamos a todos para que de pé acompanhem o hino rio-grandense. Farol
Dando sequência à sessão solene alusiva à Semana Farroupilha, em homenagem em memória a Teobaldo Davis, registramos ainda a presença das seguintes autoridades: secretário de Administração, Cássio Voider; secretária da Saúde, Luzia Neto; secretário de Segurança e Trânsito, Moreira; secretário de Habitação e Meio Ambiente, Marcos Bassani; secretário de Turismo, Cristóvão Wolff; secretário e coordenadora de Cultura, representando neste ato a secretária de Educação, secretária Luzia Serra, Viviane Correia Barcela; vice-prefeito municipal, professor Fred; presidente do GTC 20 de setembro, Charlie Lima Ablin; Nilza Schmidt, patroa do GAT, Grupo Estampa Galdéria; Gilson de Camilles, presidente do CPF Raízes Litorânea. A Câmara Municipal de Vereadores, em parceria com o Executivo, traz na noite de hoje uma homenagem a Teobaldo Davis em memória. Convidamos familiares, o filho Ronaldo Davis e sua esposa Andréia, para que ocupe lugar à mesa para que possam acompanhar a homenagem. Homenageado dos festejos Farroupilha de Xangri-Lá 2022. Legislativo e Executivo prestam esta homenagem em memória a Teobaldo Davis. Teobaldo Davis nasceu em 24 de dezembro de 2024. Natural de Maquiré, no Rio Grande do Sul, faleceu no dia 14 de julho de 2022. Com 97 anos de idade. Era casado com a senhora Venância Machado Davis e nasceu em 11 de julho de 1938, natural de Terra de Areia, no Rio Grande do Sul. Natural de Terra de Areia, que faleceu no dia 8 de outubro de 2020, com 83 anos de idade. Foram 61 anos casados, 2 filhos, Ronaldo e Rodeio. 5 netos, Luiz Felipe, Pedro Henrique, Ariane, Renan e Leonardo. Sócio fundador do Grupo de Tradição e Cultura 20 de setembro, fundado em 18 de abril de 1985. Primeiro patrão desta entidade nos anos de 1985, 86, 87, 88 e 89. Também foi sócio-presidente do Capão da Canoa Futebol Clube nos anos 70 e participou por muitos e muitos anos da Cavalgada do Mar. Neste momento, convidamos para que se posicione à frente o filho Ronaldo Davis, acompanhado da sua esposa Andréia. Por favor, que se posicione à frente ali à mesa. E convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, acompanhado do prefeito municipal, para que faça a entrega de uma placa em homenagem, em memória a Teobaldo Davis.
A placa registra a seguinte frase: a Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, através do presidente vereador Dalcir Rodrigues, e os vereadores prestam homenagem em comemoração aos festejos Farroupilha ao senhor Teobaldo Davis em memória, pelos relevantes serviços prestados ao tradicionalismo, fruto do seu exemplar amor ao Rio Grande do Sul, traduzidos em atos concretos na defesa e na manutenção e na promoção da identidade cultural gaúcha. Em 2018, no Festimirim, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Invernada Mirim do Grupo de Tradição e Cultura, 20 de setembro, homenagearam o senhor Teobaldo Davis e a tia Vânia, com suas coreografias e a luta por um ideal e juntos somos um só, onde contaram a história do Grupo de Tradição e Cultura, 20 de setembro. No antigo galpão construído no ano de 1985 e do novo galpão construído no ano de 2018. O peão Otávio representou o senhor Teobaldo Davis
e a prenda Raíssa representou a senhora Venâncio. Estavam pilchados com a pilcha, com a réplica da pilcha que eles usavam no primeiro baile do grupo de tradição e cultura 20 de setembro. E assim foi a homenagem do grupo 20 de setembro ao senhor Teobaldo Davis, para o aplauso de todos. Ideais, eu só
setembro. Convido os vereadores para que virem a cadeira para o palco para que possa assistir à próxima apresentação. Teremos agora mais uma homenagem na pessoa do senhor Tarciso Espíndola. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, meu amigo Celcinho, o presidente da Câmara, saudando o presidente da Câmara, saúdo os demais vereadores, excelentíssimos senhores secretários, dirigentes de entidades tradicionalistas aqui presentes, nosso boa noite. Me sinto muito honrado em ter sido convidado para falar um pouquinho sobre o nosso saudoso patrão Teobaldo Deves. Gostaria que também o Rolê estivesse aqui presente hoje, mas ele sofreu um acidente e infelizmente não pode estar presente. Mas eu falei com ele hoje de tarde, ele está aqui conosco, presente em pensamento. Gente, falar sobre Teobaldo Deves, não vou falar assim no cidadão Teobaldo Deves, porque todos o conheceram e sabiam da sua magnitude como cidadão e homem. Vou falar de Teobaldo Deves como tradicionalista. A nossa convivência com o patrão Teobaldo. E começo assim. Corria o ano de 1985. O CTG João Sobrinho, nessa época, já estava completando 20 anos de vida. E já tinha um quadro associativo muito grande. Já tinha suas jornadas todas formadas, de Mirim até Xiru. Inclusive, eu e a minha esposa Helena dançamos a Invernada Xiru de João Sobrinho. E muitos jovens, nossos filhos da época, meus filhos, os filhos do Carmílio e da Eni, que estão aqui presentes, os filhos do Walter Rost, os filhos dos Galimberti, lá de Arroio Teixeira, os filhos a filha do Oscar Biller, do Neylor Martins, do Neylor José Domingues, que tinha farmácia ali no Capão, o Ney Valim de Azevedo, o Ney da Nara, toda essa gente tinha os seus filhos que queriam entrar para o tradicionalismo por uma invernada artística e não tinha espaço em Capão da Canoa. Naquela época ainda Xangri-Lá ainda era distrito de Capão da Canoa. O Teobaldo Deves, muito amigo do então prefeito Egon Birling, começaram a ver essa possibilidade de criar uma entidade tradicionalista que abrigasse esses jovens, para que satisfizesse esse anseio também de cultuar as tradições gaúchas. E foi daí que surgiu a ideia da fundação do GTC 20 de setembro. Abril de 84, dia 18 de abril de 85, foi fundado 20 de setembro. Precisávamos organizar a entidade. Eu fui convidado para o primeiro ensaio aí no ginásio Otto Birling.
Muitos ensaios foram feitos também no restaurante da Vó Laide, aonde surgiu Beto Maier cantando no nosso musical. Ali surgiu Beto Maier, na Vó Laide, cantando o maçanique e o pezinho para a invernada dançar. Com licença, um minutinho. Gente, Teobaldo Davis foi o nosso primeiro patrão. E com muita honra, eu fui durante todo o tempo que ele foi o patrão, eu fui seu agregado das falas. Muitas promoções a gente fez, muitos rodeios, muitos festivais. Fomos à Olímpia durante 6 anos consecutivos, representando o nosso estado, a nossa 23ª região tradicionalista e então o município de Capão da Canoa, com os nossos filhos dançando. E o Teobaldo Davis, quando tinha uma promoção, era o primeiro a chegar e o último a sair. Só saía quando todas as mesas e as cadeiras estivessem todas colocadas no local. A tia Vênia, minha esposa, arrumando, fazendo penteado em prenda, eu ensinando o peão a fazer nó de lenço. Assim começou o 20 de setembro. Formou uma família. Hoje, o meu ciclo de amizades que eu tenho é em função do 20 de setembro e ele deve muito ao ex-patrão Teobaldo Davis. Muitas vezes eu me sentia cansado, desanimado, ou não querendo fazer alguma coisa. Ele sempre vinha e tinha uma palavra de incentivo para mim e para a peonada, que ele chamava de prendinha e peãozinho. Assim que o Paulo se referia aos peões de prenda, né, Salsinho? Então o Salsinho não me deixa mentir sozinho. Então, minha gente, tudo que eu disser sobre o patrão Teobaldo, um homem querido em toda a região, laçador de primeira qualidade, aprendi muito com o Teobaldo Davis, aprendi muito com ele. Quando eu me candidatei para ser coordenador da região, em 1987, ele foi o meu maior cabo eleitoral. Eu não ganhei. Ainda bem que não ganhei. Que é um pepino muito grande. Mas, gente, Ronaldo, o teu pai foi um cidadão, um homem de bem, cumpridor dos seus deveres, e que vocês devem ter um orgulho muito grande do pai que tiveram. E uma mãe magnífica. A Venância também era muito dedicada. Gostava dos peões e das prendas como se fosse o filho deles. Gostaríamos que tivessem mais Teobaldo Davis à frente da nossa identidade tradicionalista. Hoje temos a nossa jovem guarda. Está aqui o Charles, a Cláudia, o Juliano, o Salomão, essas prendinhas aqui que eu quanto mais eu vejo uma invernada dançar, mais eu fico emocionado. Me cativa muito. Então, eu me sinto honrado de estar aqui hoje falando essas coisas para todos vocês, que talvez não soubessem. Em homenagem, já para não me estender demais, em homenagem ao Teobaldo Davis e à patroa Venância, eu declamo uma poesia de minha autoria, que está nesse meu livreto de poesias gaúchas, cuja poesia dá o nome ao livro O Grito Terrunho.
que fala sobre a Semana Farroupilha e a sua criação. Então, declamo da minha marca, em homenagem ao Teobaldo Davis, em homenagem à jovem guarda do GTC 20 de setembro e a todos que nos assistem, Poder Legislativo e Executivo, de minha autoria, um grito terrunho, e que diz mais ou menos assim: perdeu-se a identidade de um povo livre e guerreiro, e os costumes do estrangeiro aos poucos se acariciaram. Nossos ideais minaram nossa gente, e do gaúcho valente só as lembranças deixaram. Mas a saga Farroupilha o gaúcho nunca esqueceu, e no seu peito floresceu um sentimento profundo, que era preciso ir a fundo resgatar nossas raízes, nossos costumes e matizes e mostrá-los para o mundo. De paixão cortes a ideia, que veio assim de repente, seguido imediatamente por 7 de seus amigos, e a carreteada teve abrigo nesses jovens idealistas que viam em nossas conquistas o valor do Rio Grande antigo. O ano 47, o local foi um Julinho, e naquela escola, num cantinho, ergueu-se um altar sagrado com arreios enfeitado e um candeeiro ardendo, e daquele local fazendo o início de um legado. Da pira da pátria uma centelha foi tirada com carinho, e a cavalo no caminho reverenciada com ardor, refletindo todo o amor daqueles jovens meninos que mudariam o destino e ao gaúcho dar valor. Por 20 dias esta chama aqueceu esses gaúchos, e nas suas pilchas, sem luxo, todo amor por esse chão, que veio de sopetão como um grito de heroísmo, tirando do ostracismo a nossa heróica tradição. E assim, a chama crioula veio aquecer os galpões. Nas cidades e nos galpões, essa centelha brilha, refazendo a mesma trilha, e que apesar do modernismo, perpetuou o gauchismo na Semana Farroupilha. Obrigado. Dando sequência à sessão solene alusiva à Semana Farroupilha, alô? Já que estamos encerrando a Semana Farroupilha, eu não sou cantor, mal toco o meu violão, mas gosto de cantar, principalmente as coisas do Rio Grande. E para encerrar essa nossa homenagem, e em homenagem a essa Semana Farroupilha aqui de Xangri-Lá, canto de Pedro Hortaça, Ressurreição. Sóis de pedra templada no fio, foi Bento Gonçalves que com alma guapa um dia incendiou esta terra farrapa.
inanabável ainda vive em mim. Renasço da cinza, se escuta um clarim. Fabriquei lanções e azul um agabalde. Nas ondas do mar eu já fui Garibaldi. Fui Gomes Jardim, Souza Neto e Portinho. Andei por 10 anos peleando sozinho. Estive em Porongo, fui Piratini. Fui lanceiro negro, fui chefe Guarani. Minha prenda amada que ficou solita, passou-me o rigor e se chamava Anitta. Guardei na retina a luz de pôr de sóis. Sou neto de Deus e sou filho de herói. Minha prenda amada que ficou solita, passou-me o rigor, se chamava Anitta. Guardei na retina a luz de pôr de sóis. Sou neto de Deus e sou filho de heróis. Guardei na retina a luz de pôr de sóis. Sou neto de Deus, sou filho de herói. Muito obrigado. Aonde estiverem, patrão Velho e patrão Teobaldo Davis, recebe essa singela homenagem desse seu peão do Rio Grande. Muito obrigado, senhor Tarcísio Zimmer, senhor Tarcísio Espíndola, e convidamos os vereadores para ocuparem seus lugares, darmos continuidade e encaminhamento, o encerramento da sessão solene alusiva à Semana Farroupilha. Colocamos a palavra à disposição do filho do homenageado, família, esposa ou filho, para que possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu acho que tudo que podia ser dito, o Tarcísio já falou. Eu queria de coração agradecer a vocês. Muito obrigado. É uma noite inesquecível para nós, um sentimento que eu não tinha vivenciado ainda. E agradecer ao 20 de setembro, ao Tarcísio e a vocês mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Deus os abençoe. Dando continuidade à sessão solene, devolvemos aos trabalhos ao presidente da Câmara para que conduza o restante da sessão. Solicito, ou melhor, coloco à disposição a palavra aos nobres colegas. Está à disposição a palavra. Com a palavra o vereador Davi Borges, do MDB. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, prefeito, seu Ronaldo Neves, presente, o Roleiro que não pode estar presente, nosso secretariado que estão aqui e as demais pessoas que estão aqui presentes. Acho que o seu Tarcísio, ele falou tudo do seu Teobaldo, né? Então ficou bem pouca coisa. Só o seu Teobaldo e a tia Vena, né, eles foram um paizão dessas invernadas. Eram as pessoas que se dedicavam assim, a cada detalhe, era numa trança, era num detalhe no vestido, era uma bota bem caprichada, um cinto. E hoje nós temos aí presente a nossa patroa do Estampa Gaudério, do GTC 20 de setembro, do Raiz. Eu acho que cada grupo desses aí, eu acho que tem um dedinho do seu Teobaldo, assim como o 20 de setembro também tem um dedinho do CTG João Sobrinho. E eu, como fui patrão também do GTC 20 de setembro, tenho orgulho disso aí,
eu sei que não é fácil hoje a gente manter uma invernada, a gente manter essas crianças, o custo que dá, o trabalho que dá. Então eu queria parabenizar cada patrão, cada patroa, cada mãe, cada pai que tira o seu tempo e se dedica para isso aí, porque é difícil hoje trazer uma criança para dentro do CTG, e para isso acontecer tem que ter uma união dos pais, união do nosso executivo, do nosso legislativo. Acho que temos que trabalhar todos juntos, e quando tiver uma promoção, independente do CTG, independente de for, vamos apoiar, vamos ajudar, vamos dar um pouquinho de cada um de nós. De repente, se não pudermos dar o ingresso com a janta, dá um R$20 ou 30, porque o trabalho que eles estão fazendo na Semana Farroupilha, esse dinheiro não vai para eles, esse dinheiro vai para as invernadas. Porque eu fui patrão, eu sei o custo que é para manter uma invernada. Eu sei o trabalho que cada patrão tem, cada mãe tem. Então eu venho aqui hoje pedir assim, o apoio de todos, né? E parabenizar também o nosso prefeito, o nosso legislativo por essa homenagem ao seu Teobaldo Deves, e dizer que cada peão aqui hoje, cada prenda, cada patrão do CTG tem o dedinho do seu Teobaldo Deves. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento especial ao nosso prefeito Celso Barbosa. Cumprimentando o nosso prefeito, cumprimento a todos os secretários presentes, já nominados pelo protocolo. A belíssima invernada do GTC, que nos brindou com uma excelente apresentação. Aos representantes das entidades tradicionalistas aqui presentes, especialmente ao filho do homenageado Ronaldo e a sua esposa Andréia, e dizer que realmente fomos privilegiados por ter o Teobaldo Deves nos dando a sua colaboração e colocando acima de tudo a sua mão na cultura, na construção e na condução do GTC 20 de setembro, que hoje é um orgulho para nós chegar lá, uma referência em apresentações artísticas, invernadas. Então, realmente, Teobaldo Deves foi um homem além do seu tempo, foi uma pessoa que realmente nos presenteou. Dividimos com o Capão a honra de ter esse cidadão fazendo esse belo trabalho. Realmente a família está orgulhosa, né, dessa pessoa que tanto honrou a tradição gaúcha e principalmente os trabalhos feitos dentro do GTC 20 de setembro. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra a vereadora Vivian, do PTB. Boa noite ao nosso prefeito, nosso vice-prefeito também está aqui, aos meus colegas vereadores, à família, às entidades e os secretariados. Bom, como Teobaldo, né, Deves e a tia Vena, até me emociono em falar deles, porque eu acho que o que foi falado dele aqui, como respeito à cultura, aos CTGs, a nossa tradição já foi falado. Então eu quero falar um pouquinho dele como pessoa, né? Como essa questão da cultura e da educação que ele levava para dentro dessas entidades, ele também fazia isso em casa, com a família, com os seus empregados. E eu posso falar isso com prioridade porque eu sou filha de uma empregada doméstica que trabalhou com ele por muitos anos, né, Deia? Né, Ronaldo? E por essa questão da cultura, do tradicionalismo, eu conversando essa semana, quando eu soube que o homenageado era Teobaldo, eu conversando com a minha mãe, ela disse: se tu tiver oportunidade de fala, tu diga à família que foi graças ao incentivo, principalmente da Deia, que é nora, do Ronaldo, que por muitos anos trabalhou com eles, né? O Felipe, a Ariane, pequenininhos. E uma curiosidade, a minha mãe naquela época era analfabeta. Isso não é vergonhoso a gente dizer.
Tem muitas pessoas antigas que não tiveram oportunidade de ter o acesso à educação e à cultura. E foi graças naquela época, a Déia deixava, dizia assim, tia Vani, hoje faz aquela receita tal, e deixava o livrinho ali. Talvez tu não saiba, Déia. A minha mãe não sabia ler e escrever. E como que ela ia fazer aquela receita? Né? Ela chamava muitas vezes a ajuda do apartamento ao lado, da outra empregada ou de alguém que estava ali, para ler aquela receita, e ela gravava na memória. E vocês amavam a comida dela. Né? Então, assim, isso é só um detalhezinho de muitas outras histórias que a minha mãe contou, sabe? E foi através disso que muitas vezes vocês, tia Balda, tia Vena, diziam assim, tia Vani, volta a estudar. A minha mãe voltou a estudar depois de ter 8 filhos, incentivo dessa família. Aprendeu a escrever o nome dela, fazer a assinatura dela. Ela pôde conseguir olhar aquelas receitas e ler. E isso vocês fazem parte dessa história, mesmo vocês não sabendo. Depois, quando ela foi trabalhar com a tia Vena e o tio Baldo, na chácara, por diversas vezes, o seu tio Baldo trazia minha mãe, pegava no outro dia, e ele dizia que tinha o prazer de fazer aquilo ali porque o trabalho dela valia a pena. E por diversas vezes vinha com aqueles sacos de alimento, de ovo, de carne, e por diversas vezes vocês mataram a fome da nossa família. E isso não é vergonhoso, isso é honroso, porque a minha mãe não precisou fazer nada de errado para poder criar os 8 filhos, e com certeza essa família fez parte da minha infância, da infância dos meus irmãos e da nossa história. Então deixo aqui para vocês o meu agradecimento em nome da minha mãe, da minha família, e não tem mais o que falar dele, né? Só gratidão. Boa noite a todos. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Cleomar Genoato Vargas. Desculpa. Giovanni Nazário Laurentino. Está muito parecido com o Cleomar, de mal baixo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao Ronaldo, à esposa, ao Ronei, que de repente está ao vivo via Facebook. Falar do Teobaldo, vai falar do 20 de setembro. O 20 de setembro, nós tivemos uma luta muito grande. No mandato, eu estive na Câmara, junto com o vereador Hamilton Venero, a Bicha, fizemos um trabalho em conjunto para que o 20 de setembro tivesse uma área melhor, uma construção melhor. Destinamos muito dinheiro para fazer o 20 de setembro novo, onde hoje está o 20, no bairro Guará, aquele caminho, acho que é uma das melhores sedes que tem, né, uma entidade. Mas tudo começa por Teobaldo, começa lá atrás, né, e graças a Deus o 20 de setembro está pronto, né, e eu acho que seria interessante sim ao 20 de setembro ser entregue ao 20 de setembro aquela área ali, porque foi destinado a verba do nosso município para o 20 de setembro, para ser feito. Sei que a construção é do município, né? Foi feita uma parceria com a Câmara de Vereadores, mas pode saber disso. Foi plantado lá atrás com o Teobaldo e hoje está aí o 20 de setembro, que é enorme. Muito obrigado a todos, uma boa noite. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra o vereador Eduardo Jardim Alves, do PP. Boa noite a todos, cumprimentando o senhor prefeito,
cumprimento todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar também os patrões do GAT Estampa Baldeira, do GTC 20 de Setembro e também dos Raízes Litorâneas. Eu, quando estava sentado, escutando meus colegas, né, falar sobre o trabalho deles, né, prestei serviço para eles nas obras que fazia, foi onde conheci mais o Sr. Teobaldo. Mas a gente vê a importância de uma pessoa quando a gente vai numa entidade como o Capão da Canoa Futebol Clube e vê lá estampada a foto do presidente, né, acredito que era um sócio emérito lá do clube, e depois ia na sede antiga também, no GTC 20 de Setembro, e via lá o seu retrato também postado como sócio fundador, depois patrão daquela entidade. Fui secretário de turismo na gestão passada, como há pouco tempo falou o vereador Giovanni, também trabalhamos muito para aquela sede nova do GTC 20 de Setembro fosse construída. E hoje, infelizmente, a gente não está podendo utilizar. O GTC 20 de Setembro está tendo que utilizar outros locais, porque temos uma situação lá de acústica que não está ainda adequada. Então, solicito, né, ao senhor prefeito, tenho certeza que ele está vendo isso. Já digo que a Câmara de Vereadores é parceira, tenho certeza, na pessoa do presidente Aldacir, futuramente do próximo presidente, nós podemos passar algum recurso para que se faça acústica lá e o GTC 20 de Setembro volte, né, Cláudia, volte a utilizar aquela sede, porque realmente é uma construção maravilhosa e hoje está lá praticamente sendo utilizada pelo Clube de Mães, né, e o GTC 20 de Setembro volte para lá, né. Então, tenho certeza, se o quadro do seu Teobaldo não estiver lá, peço que coloque, porque tenho certeza que é de grande valia, a família iria gostar muito. Seria isso o momento. Obrigado a todos. Continua à disposição a palavra, com a palavra o vereador Sérgio Tadeu dos Santos, do PDT. Presidente, mesa diretora, vereadores, prefeito Celso Bassani Barbosa, secretários aqui presentes e o filho do homenageado, o Sr. Teobaldo. Não tive a honra nem o prazer de conhecer o Sr. Teobaldo, mas ouvindo aqui o relato da vereadora Vívia, que falou com o coração e com a emoção, ela falou com lágrimas nos olhos em relação ao teu pai. E aí eu quero dizer que essa noite a homenagem é justa, porque pessoas como o teu pai, igual o teu pai, que nem a vereadora Vívia comentou, nós precisamos de muitas pessoas assim no nosso mundo. Parabéns. Continua a palavra à disposição. A palavra, vereador Cleomar Giamato Vargas, do PTB. Senhor presidente, vereadora, vereadores, prefeito, nossos secretários que estão aqui presentes e também nossa comunidade. Não conheci o Sr. Teobaldo, né? Mas a gente quer aqui dar os parabéns para ele, para a família, né? Que com certeza não está aqui presente. Gostaríamos de homenagear em vida, infelizmente às vezes não conseguimos. Então, parabéns à família, parabéns a todos vocês, ao senhor prefeito, né? E a nossa comunidade também que está presente. Eu acho que é de muita valia, né, essa homenagem ao senhor Teobaldo. Uma boa noite a todos e mais uma vez, parabéns pela homenagem. Continua a palavra à disposição, vereador Chiquinho. Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito, aos secretários que estão. Boa noite a todos. Também venho aqui dar meus parabéns ao do Teobaldo deles, à família, que foi uma homenagem bem feita. Então, só quero agradecer a todos e meu parabéns à família. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Aldacir, do MDB. Quero cumprimentar o prefeito Celso Bassani Barbosa, colegas vereadores, o Ronaldo, filho homenageado, a sua esposa. Quero cumprimentar as entidades tradicionalistas presentes, né? Falar da comunidade, né, nossa presente aqui neste evento. Falar do Teobaldo Davis, eu conheci, né, e o seu Tarcísio ali, em poucas palavras, né, traduziu o que ele representou para a comunidade tradicionalista aqui e para levar essa cultura do Rio Grande do Sul, que ela é importante, né? E ele foi, né, de certa forma, reconhecido, né, porque viveu quase um século, né, 97 anos, é uma eternidade, né, para que a gente possa fazer o bem. Então, a família, os colegas que junto, né, nos foi possível fazer essa homenagem ao prefeito, toda a comunidade presente. Eu acho que tem que enaltecer pessoas, né, desse quilate aí. É um ícone, né, na tradição e aqui no litoral. Então, nada mais justo do que se fazer essa homenagem aí pós-morte, né? Então, vocês todos estão de parabéns. Boa noite a todos. Com a palavra, o prefeito municipal Celso Bassani Barbosa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero saudar o meu vice-prefeito, professor Fred, secretários municipais aqui presentes, patrão do GTC 20 de setembro, patrão do GAT, Estampa Gaudéria, patrão do Raízes, a Invernada Mirim do GTC 20 de setembro, saudar o seu Tarcísio, a dona Helena, saudando o seu Tarcísio, a dona Helena, saudando todos presentes nessa sessão solene, saudar o Ronaldo e a Deia, estão aqui recebendo homenagem. Dizer para vocês, para mim é uma emoção muito grande falar do seu Teobaldo Davis, na Tia Vena, que eu tive a felicidade de conviver uma boa parte da minha vida com o seu Teobaldo, a Tia Vena. Sou sócio fundador do GTC 20 de setembro e fui peão da primeira invernada do GTC 20 de setembro, sendo convidado pelo seu Teobaldo para participar. Acho que a primeira invernada está aqui o Maneca, nosso gaiteiro, o primeiro gaiteiro, o seu Tarcísio, a dona Helena, eu acho que o Carlinho, da Ini, foi os que começamos junto com o seu Teobaldo e a Tia Vena. Então o nome é Teobaldo Davis, mas nós tinha tanto carinho e chamava o tio Obaldo, e ficou, né, o Teobaldo. Eu acho que os peões era eu, o Sérgio, o Ronei, amigão, irmão de coração, o Alex, o Charles, o Mauro, era isso, né? Tinha mais. Não, eu acho que eram esses. Daí era a Silvinha, a Vana, a Nara, a Karen, a Carla, Lourdinha. a Lourdinha. Eu acho que foram a primeira invernada, né, Mané? Acho que foi essa, né? Depois foi vindo muitos outros. E nós éramos criados, pode ser assim, o seu Tarcísio falou bastante, mas éramos criados no grupo como filhos, seu Teobaldo e da Tia Vena, com carinho, com cuidado, nos puxava a orelha na hora que precisava puxar, levavam para a casa deles, lá para a faxina, os finais de semana que não tinha ensaio, não tinha rodeio, era o cafezão da tarde na casa do peão, ou de uma prenda, ou do seu Teobaldo, ou de um membro da patronagem, ou do Maneca, mas éramos criados que nem família, que nem irmão. O tanto que bem poucos dos grupos acabaram namorando, porque se consideravam um irmão e irmã. Era uma coisa muito verdadeira, Ronaldo, tu lembra disso? O Ronaldo, como nós chamávamos, tu lembra disso? E isso foi a aula que o seu Teobaldo e a Tia Vena nos deram. Nos mostraram a diferença do respeito, o peão respeitar a prenda,
o peão e aprenda a respeitar a patronagem. E aquela época, hoje se vê, aqui vários que já foram patrões do 20. Hoje se vê, há pouco o vereador Davi falou aqui, a dificuldade que é para manter um CTG, uma invernada, é muito difícil. Mas naquela época, patrão, era muito mais difícil que hoje. Nós fazíamos tanta promoção, né? Era gincana, era de tudo para arrumar dinheiro. Porque naquela época nem um ônibus não tinha da prefeitura. Hoje, graças a Deus, as prefeituras ainda conseguem ajudar em alguma coisa. Naquela época não tinha nada. Era para pagar o gaiteiro, para pagar o instrutor, fazer a pilcha e para poder ir para os rodeios. Me lembro como se fosse hoje, um rodeio que nós fomos em Santa Catarina, e eu acho que era a caminhonete do Edgar Campos, que a polícia rodoviária atacou e abriu o capô e o botijão, a caminhonete era gás, e o policial rodoviário olhou, vamos fazer fogo, vamos fazer um café, assim nós fazíamos para poder participar. E muitos troféus a gente trouxe para o município de Capão, antes e depois de Xangri-Lá, através desse carinho que o Sr. Teobaldo tinha com toda aquela equipe, os peões, as pedras que tratavam o Grande Filho, a patronagem que estava junto, como disse o seu Tarcísio, muitas vezes desanimado, e ele vinha com uma palavrinha de conforto para nós e dava aquela força. Nós metido, gostava de uma cerveja, dançar na invernada e giretear. Nós fazíamos isso. Nós saía correndo, estava na gireteada e lá nos xingando e cuidando para não cair e quebrar um braço. Ou para estar num baile e não tomar demais, porque no outro dia tinha que dançar. E eles faziam isso. Ficavam com o pai e a mãe do nosso lado, dos fãs, não só o seu Teobaldo Chavena, toda a patronagem do CTG. E hoje a gente, claro, não participa muito, a gente saiu, muda a vida da gente. Mas a gente via que ali nós éramos uma grande família. O pai e a mãe largavam eu e o Sérgio a sair, a ir para Farroupilha, para o Fegarte, a ir para Olímpia em São Paulo, sozinho, despreocupado, que sabia que a gente estava no meio de uma grande família. E isso eu levei como exemplo para a minha vida e levo até hoje. E a tristeza foi muito grande. O dia de um velório da Chavena, o dia de ver um velório do patrão Teobaldo deles. Mas a alegria também fica de eu ter poder convivido esse meu tempo da minha vida com eles, Ronaldo. Com eles, com a Chavena, Teobaldo Chavena, contigo, o Ronei, contigo, Deia. Até uma garota verão, nós tivemos neta do seu Teobaldo, 2010, 11. Foi garota verão de Atlântida, Ariane, e foi entre as finalistas do Garota Verão do Rio Grande do Sul. E para ver o carinho que o seu Teobaldo tinha com o nosso município, e os últimos momentos da vida deles, da Chavena e do patrão Teobaldo, foi morando em Xangri-Lá, aqui no bairro Guará. Então hoje para mim é uma alegria muito grande estar aqui como prefeito do município de Xangri-Lá, vendo a Câmara fazer essa homenagem. E para vocês verem, Ronaldo Deia, que eles foram tão importantes no tradicionalismo do município de Xangri-Lá, como disse o Davi, o João Sobrinho sobreviveu graças ao 20 de setembro. E o 20 de setembro sobreviveu graças ao João Sobrinho pela rivalidade que tinha um do outro, de disputa em palco, em dança. Cada qual seria o melhor. Se fosse só um, de repente tinha terminado. Não tinha nenhum para provocar o outro. E a importância foi tão grande do nosso patrão, que nós fizemos a homenagem à taça, agora da Festa Campeira, que terminou ontem, no sábado, a taça do município, taça Teobaldo Davis. E sem combinar, a Câmara de Vereadores homenageia também o Teobaldo Davis. Então, para nós, para o Executivo e para o Legislativo de Xangri-Lá, para o município de Xangri-Lá, é uma alegria muito grande, sem combinar, escolher a mesma pessoa para ser homenageada na Semana Farroupilha. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar e agradecer o secretário Cris, do Turismo, o sucesso da Semana Farroupilha, secretário Sandro, secretário Moreira, enfim, todos os secretários,
ao GTC 20 de setembro, ao Estampa Galdéria, ao Raízes, à Câmara de Vereadores, a todas aquelas pessoas que trabalharam para que essa Semana Farroupilha, que se encerra amanhã, convidar todos, amanhã às 14 horas, se encerra com o desfile Farroupilha aqui na Avenida Omar Ricardo Wagner, e o sucesso que a gente viu e ouve as pessoas falando, que todos estão ouvindo falar, e o sucesso da Semana Farroupilha só foi capaz com a união de todo esse grupo. Parabéns a todos, fico muito feliz. Parabéns, Ronaldo, parabéns, Deia. Vocês podem ter o orgulho, né, de ter o pai, o sogro, a mãe e a sogra tiveram. E dizer uma coisa, na sexta-feira, antes de começar o torneio de laço, estava eu e o Guilherme e os narradores conversando na casinha dos narradores antes de começar. E umas 2 horas tinha um rapaz a cavalo que goleava um laço, ia para um lado, voltava, entrava na cancha e voltava, e uma hora ele foi golear o laço sozinho e caiu do cavalo. Caiu do cavalo, os narradores olharam de jeito diferente de descer de um cavalo e riram. Daí o Guilherme, meu sobrinho, olhou e disse assim: vocês não sabem quem é aquele rapaz. Aquele rapaz é o Felipe, neto do homenageado. E ele está fazendo isso para dar uma armada que ele está aprendendo para homenagear o avô. Eles foram lá pedir desculpa para o Felipe. O que ele estava fazendo para homenagear o avô. Isso é muito lindo de ver. Isso é um orgulho e uma honra de ver um neto querer fazer aquilo sem saber, para homenagear o avô dele na taça que levava o nome do avô. Então, para nós que conhecemos a família toda, que participamos da história até o final, a gente fica orgulhoso junto. Parabéns, muito obrigado, parabéns Câmara de Vereadores por também fazer essa homenagem. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Peço permissão ao presidente do Legislativo Municipal, vereador Dalcir Rodrigues, para a quebra do protocolo, para que possamos entregar uma placa aqui, dando continuidade ainda aos festejos da Semana Farroupilha. Joaquim Cardoso da Silva e Guilherme Petri da Silva, convidamos para que compareçam à frente, acompanhados de seus pais. São primos. Isso, podem ficar aqui na frente aqui. Aí. Joaquim Cardoso da Silva e Guilherme Petri da Silva. Joaquim e Guilherme são primos. Joaquim Cardoso da Silva tem 9 anos de idade e nasceu em 7 de junho de 2013. Natural de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, é filho de Rafael e Camila e iniciou no laço na vaca parada com 4 anos de idade, no laço a cavalo com 5 anos de idade. Terceiro lugar na vaca parada dupla de Piazinho e na 31ª Pecars em Xangri-Lá em 2019. Guilherme Petri da Silva tem 11 anos de idade, nasceu no dia 10 de julho, natural de Capão da Canoa, e é filho de Patrick e Karina, e iniciou no laço na vaca parada com 7 anos e no laço a cavalo com 7 anos. Convidamos o patrão do GTC 20 de setembro para que faça a entrega da placa ao Joaquim Cardoso da Silva. Aqui tem a nossa foto lá da frente. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que faça a entrega da placa a Guilherme Petri da Silva.
A entrega da placa pela Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, Grupo de Tradição e Cultura 20 de setembro, presta homenagem aos pais aos Piás Joaquim Cardoso da Silva e Guilherme Petri da Silva, pelo título conquistado campeão do Laço Piá Dupla, da 32ª FECAR, Festa Campeira do Rio Grande do Sul, realizado de 12 a 15 de maio de 2022, na cidade de Pelotas, onde representaram o nosso município de Xangri-Lá e o nosso Grupo de Tradição e Cultura 20 de setembro. Nosso carinho é reconhecido. Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal, e Charlie Lima Ablin, patrão do GTC, 20 de setembro, para o aplauso de todos. Nessa modalidade, retificando aqui, o prefeito me comunica que são campeão do estado do Rio Grande do Sul, é isso, né? Até merece mais uma salva de palmas, né? Representando o município de Xangri-Lá e levando a nível de estado. Parabéns aos pais e aos incentivadores também. Dando continuidade à sessão solene alusiva à Semana Farroupilha, convidamos a todos a acompanharem o hino nacional brasileiro.
Quero reforçar o convite para o desfile amanhã às 14 horas na frente da Prefeitura. Convido a toda a comunidade. Convido a todos para a próxima sessão, que será realizada no dia 26 de setembro, na Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. Boa noite a todos.